Fala pessoal, bem-vindo a mais um Back do Futuro hoje, né? A gente vai comentar aí sobre o trabalho de um economista francês, né? E falar sobre como aquele regime, né, feudalista, né, que a gente teve aí nos tempos passados, né? Como ele poderia retornar, né, a adaptações, né, para o tempo presente. Relação, né, muito semelhante a gente tinha naquela época, pode voltar no futuro aí, né? Caso a gente siga o rumo que a gente está, né? Que ele chama de tecnofeudalismo, né? Então a gente vai estar ponderando algumas coisas aí, discutindo o que chamou mais atenção e tentar extrapolar, né, o que pode vir a ser esse futuro tecno-feudal, né? E se baseia no feudalismo antigo, né, que se falava que tinha uma dependência, né? Existia uma dependência das pessoas com o sistema mesmo que era vigente, né? Você tinha um senhor feudal, né? E as pessoas que trabalhavam em função desse sistema feudal, né? Desses senhores feudais que faziam toda aquela sociedade funcionar. Então as pessoas eram dependentes daquilo ali, né? E mais ou menos o que acontece hoje em dia é que a maior parte da população está ficando dependente, seja em termos de pagamento econômico, né? Seja de você conseguir interagir por meio de comunicação, para você conseguir fazer seu ganha-pão, etc. Você está meio que unificando todas as necessidades e as dependências do povo nessa plataforma. Seja quando você pega um aplicativo de transporte, o cara que fornece o serviço do transporte, ele tem que se plugar à plataforma, e a outra ponta, né, também, né, que é o cliente, né, está se plugando à plataforma e não ao motorista em si, né? O motorista ele vai lá e se pluga à plataforma, o cliente também. Então os dois estão dependentes daquela plataforma funcionar para garantir segurança, para garantir pagamento, para a pessoa conseguir chegar do ponto A para o ponto B. Então você vê que se configura o quê? Uma dependência das partes diferentes a uma plataforma única, a digitalização, a um sistema informacional, né, que fornece isso para a gente, uma big data, né, talvez. Em outros serviços, por exemplo, a gente tem que fazer a mesma coisa. Dentro desse serviço de transporte que a gente tem, o cara tem que ligar muitas vezes o mapa, né? Para ele conseguir se localizar. Ele está se plugando ao quê? É um sistema digital que ele é dependente daquilo ali para ele se localizar de ponto A para o ponto B. Porque ele não sabe como é que o barro funciona, os horários, sei lá, radar, etc., né? Está se plugando a plataforma para ter o serviço dele, para ele ter o ganha-pão dele. Está se plugando a plataforma para se geolocalizar. Então, tem várias instâncias diferentes. E daqui a pouco ele pode estar pedindo um rango no meio do trabalho dele e está tendo que se plugar a um food da vida, né? Ou uma plataforma que dê uma comida para ele expressa, né? Para chegar no carro dele ou no ponto onde ele está. Então, ele se pluga em várias... Delivery aí, né? Exato. Então, ele está dependente a isso, como também, junto, o dependente do entregador, né? Ele pode ser um entregador de pessoas, o outro está sendo um entregador de comida e um terceiro está sendo um entregador de produtos, todos plugados a uma plataforma que intermedia isso tudo, né? Se você tirar essas plataformas do meio do caminho, será que a humanidade vai entrar num caos? Será que desregula todas as relações, vira uma guerra de foice, né? Cada um tentando extorquir o máximo do outro ou querendo ferrar com o outro, né? Um tempo atrás eu estudei a possibilidade de desfazer, né, do smartphone, né? Eu pensei assim, não, é muita intromissão de, de terceiros, né? Existe aquela dependência dos aplicativos e tal. Eu pensei muito seriamente, né, em desfazer do smartphone e voltar para aquele celularzinho de teclado mecânico e só fazer ligação, receber e mandar um SMS ali, né? Mas aí o que me barrou, né? Eu pensei, pô, eu não preciso mais pisar em banco, fazer tudo de casa. Eu tenho um GPS, né? Eu faço transferência, eu faço isso. Você tem os aplicativos, né, de rede social que dá para ser usado como uma ferramenta de trabalho, né? Como uma promoção da tua marca ou como para fazer uma compra e uma venda, né? Para você pesquisar preço, para você pedir uma comida, né? Então eu falei assim, caramba, eu vou ter muito mais prejuízo saindo do que benefício se eu ficar, né? Então eu acabei me rendendo, pô, não vai valer a pena, eu vou adotar essa e outra medida, né? Tentar cuidar aí da minha privacidade, da minha segurança. Eu avalio que dá para sair, dá. Falar que não dá é exagero. Mas não sei se vale a pena, tem que abrir mão de muita coisa. O cara literalmente vazou e foi para uma ilha. Ele comprou uma ilha, né? Não sei qual é o custo da ilha e tal. Mas o cara foi morar como eremita, né? Foi pro meio do nada. Você, olha, não quero isso. Eu tô vendo como isso vai se destrinchar, vai se desenvolver. Não quero fazer parte disso. E aí também teve um outro cara que acho que era um desenvolvedor ou dono da McAfee, né? Que é de antivírus, que ele sugeriu isso, né? Celulares que no geral são bem vedados, ou que não tem muita integração, né, com sistemas. No geral, pessoas que podem sugerir isso, elas estão numa posição privilegiada. Elas não são as pessoas que são agentes, né, ou sujeitos de todas as interferências, as necessidades econômicas que o resto da população tem. A gente também tem um exemplo contrário disso, que
O cara entregou tudo, ele não era um cara rico, né? O Snowden, né? E ele entregou e fez essa opção em abrir tudo, né? E realmente fazer essa posição de vida, né? De conseguir tomar essas decisões. Deve ter algum grupo, talvez alguma organização diferente que apoie ele, né? E ajude ele a custear, né? Os custos dele, etc, né? E ele deve fazer alguns trabalhos dele aí, mesmo estando da Rússia, né? E não podendo utilizar as habilidades dele. Mas, no geral, o povo comum está dependente dos sistemas, né? Todos nós aqui estamos dependentes do sistema do jeito que ele está estruturado hoje. É uma prova do que é dito no texto. As instituições estão perdendo um pouco de força. Muitos dos gatilhos que se tinha, né, que eram presenciais e eram forças humanas que faziam intermediação de relações, né? E as relações eram baseadas em seres humanos, né, em estruturas físicas, em instituições. Gradativamente a tecnologia está tirando eles, né? Está meio que reformulando o modelo de sociedade, né, em cima disso, e está sumindo com esses daí. Então, imagina você num futuro, numa 2 gerações, 3, 4 gerações à frente, que a humanidade nem lembre como é que era antigamente o modus operandi da sociedade, sem as tecnologias. Você, literalmente, você tirar esse tapete, você está puxando o tapete de todo mundo para todo mundo cair sentado no chão. Porque ninguém vai ter noção de como funcionam as coisas sem aqueles intermediadores virtuais. Uma estrutura de uma edificação que são invisíveis, né? Mas elas estão ali, elas estão meio que estruturando todas as coisas para funcionarem, e se você vier abaixo com esses sistemas de infraestrutura, os dependentes, nós aqui, vamos abaixo, né? Vira um caos. Acabei de jogar a distopia lá do Kojima, né, do Death Stranding, e ele explora, assim, um cenário onde a gente teve um evento, né, catastrófico, não entra em muitos detalhes a princípio. Moral da história é a seguinte, né, você tá, é uma história à frente do nosso tempo, né, bem à frente, e se perdeu a rede, né? A rede que a gente tem hoje foi perdida. Então, em vários diálogos, né? Você fala assim, poxa, fulano, você precisa fazer de tudo para reconectar essa área, ou resgatar um pendrive, alguma coisa nessa linha, porque ali tem informação valiosíssima, né? Estudos de anos de biologia, de ciência, que uma humanidade precisa dessa informação, né? Então a gente tem jogado tudo, né, para esses arquivos, né, para essas nuvens ou para essas databases assim digitais, que a gente pode, mais ou menos assim, você pensa uma biblioteca de Alexandria, né? E o pessoal acha que porque está na rede tá blindado e salvo para sempre, é uma ilusão, né? Então a gente pode realmente, como você falou, a gente é tão dependente que seja qual for o motivo que a gente perder ao acesso a essas informações que a gente vai para a idade das trevas, né? Na minha infância, que eu era obrigado a decorar o telefone de casa fixo. E era assim, saía na minha língua, né? Eu era moleque, né? E a gente absorve muito mais rápido as coisas, né? Então era tranquilo. Tinha que decorar, depois de um tempo, uns 5, 6 números, né? Entre celular e outros números, né? Do celular mais blocão, né? E aí eu comecei a ter que lembrar de e-mail. E agora eu tenho que lembrar, talvez eu lembre de alguns contatos que tenha via Face, por nome e tal, eu lembro de nome de pessoas de vez em quando, né? Muitas vezes eu acabo esquecendo também. E a gente vai entregando essas memórias que a gente tem, inutilização da nossa cabeça. O cara, ele refuta uma outra pessoa, pegando a tela do celular dele, né? Deslizando ali, olhando assim, olha, essa informação aqui não procede e tal. Ele pega de uma base de dados que não é a cabeça dele. Para mostrar a dependência, a pessoa precisa, para refutar uma outra pessoa, ela não consegue muitas vezes argumentar e concatenar um argumento baseado em alguma coisa bem firmada dentro da cabeça dela, né? Ou dentro da série de valores que ela tem, né? Seja por conhecimento ou por base de valores. Ela precisa pegar uma ferramenta auxiliadora para ela fazer isso. Antigamente, a pessoa tinha que talvez conjecturar ou falar que ela leu em tal lugar, ou ela teve que pegar num jornal ou num livro, ela teve que mostrar a referência e teve que ir presencialmente para pegar aquilo ali. Hoje não se tem nenhum processo para você ter a absorção daquela informação. É tudo no estalar de dedo, né? Tudo dentro de uma matriz principal. Então, a dependência não é só por meio de vida, por capitalismo, que foi abordado por ele. A dependência nossa é até pela nossa existência, né? A história humana está toda transitando para um meio que não é concreto, né? E aí o que acontece? A nossa dependência é muito maior, porque é uma dependência mental e não só física, né? Não é só de alimentação e de subsistência. É também da nossa intelectualidade, né? Da nossa cabeça que está Claro. numa plataforma dessa, né? Eu já passei por situação de zerar a bateria do telefone, né? E ter um amigo, uma pessoa perto, posso usar teu telefone ou um telefone fixo, né? Assim, preciso ligar para alguém. Aí eu peguei assim na mão, peraí, qual é o telefone da pessoa? Ah, fala, deixa eu ver no celular. Eu puxo o celular, puta, tá sem bateria, não tem como eu ver o telefone do cara, velho.
Aí você fica, aí eu tive que forçar a memória, né? Sorte que era uma pessoa muito próxima, acabei lembrando, né? Antes a gente tinha que se locomover para fazer as coisas, locomover para comer, locomover para você se ir num banco, sei lá, você tinha que fazer essas coisas. Então, o exercício físico também está se indo e o mental também. A gente está inutilizando nossa cabeça a ponto do ser humano ser, entendeu? Literalmente a gente é um cabo, vamos pensar da Matrix, a gente tem que plugar aqui e plugar ali, ó, para a gente chegar em algum lugar, né? A gente não pode mais. O Neo falava isso, né? Quando chegou a primeira vez que ele chegou na Matrix real, né? Os músculos dele não estavam habituados a ser utilizados, né? Ele tinha que entrar por toda uma terapia e tal. Então, daqui a pouco, o ser humano não vai estar habituado a usar os músculos nem a cabeça para estourar ou para utilizar a informação. Vai ter que pegar um cabo e fazer um download para dentro da cabeça, né? Para saber Kung Fu. Como o Neo teve que aprender. Então, vai ter que fazer um download, porque a gente está chegando numa medida, óbvio que não é isso, né? Tá brincando, mas a gente não tem o download das informações, não está ocorrendo, a gente não está fazendo por osmose ou por outras formas, né? Brincando, claro. Mas a gente não está introduzindo o conhecimento sintetizado na nossa cabeça, a gente está deixando uma plataforma ter o conhecimento, a plataforma fazer a movimentação toda, né? A logística, né, de movimentação física que a gente faria. Então, a dependência é plena, né, nossa, em cima disso. A gente está criando uma estrutura que a gente está se plugando a ela e esperando que ela faça tudo. É um burro de carga. A gente está colocando. Se esse burro de carga sair de baixo, como é que a gente faz? A gente cai. É simples, né? Até conversei com uma amiga minha que estuda letras, né? Tá interferindo, cara, na nossa capacidade de escrita, de ortografia. Eu uso muito WhatsApp, né? Os aplicativos mais em voga aí, né? E os celulares, mesmo mais simples, tem corretor automático bom, sugestão de palavras. E onde eu precisei escrever um trabalhinho mínimo, básico aqui no computador, e eu começava a escrever e eu dava umas enroscadas, porque não tinha, o computador não tem a sugestão, né? Acho que tem aplicativos que façam isso, mas eu não tenho baixado. Aí eu escrevi e falei, peraí, como é que escreve isso? Porque assim, o uso diário constante é tão intenso que você fica viciado naquela sugestão de palavras e você nem percebe. Eu fui perceber a hora que, igual o pessoal fala, né? Você percebe o quanto uma coisa é importante quando você perde ela, né? Então, o dia que eu fui escrever que eu tava sem sugestão, eu comecei, tive que ir testando, aí você vai vendo se sai o erro ali, né, de ortografia, né? E é um negócio bizarro, cara. Então, a gente tem gerações futuras aí, pode ser analfabeta de escrita, cara. A humanidade vai ter que reaprender a fazer tudo no analógico, né? No digital não vai dar. Como é que você vai pegar energia para transformar aquele moinho, né, de água, de vento, nuclear, o que for, fazer ele te dar energia? Se você está só habituando e sempre aprendeu ao longo de gerações que o sistema por si só vai se autorregular e vai te entregar energia na porta da sua casa, né? Sim, é muita coisa, né? Fazer fogo, né? Até cozinhar, né? A gente está chegando tem o ponto positivo, né, de mais pessoas estarem podendo consumir uma comida pronta, né? E alguns países, né, como eu falei, que já estão num passo à frente de desenvolvimento, o pessoal consegue, a maioria, né, principalmente solteirões aí que moram, dividem apartamento, o pessoal vive, sim, 100% de comer fora no restaurante e em casa pede, né? E isso tá trazendo para cá, né? Assim, pelo que eu converso com meus amigos, tudo, né? Até aqui em casa, de vez em quando a gente pede alguma coisa também. Então você corre o risco, Bira, de receitas, né, antiguíssimas, né, de família ser perdida, né, a pessoa, né, aquela macarronada que veio de nona, de bisnona, de vó e para mãe, para filha, para o pai, e você perder essas coisas, cara, por causa da gente depender, né, 100%, né, da tecnologia. Essa relação de dependência, né, que se tem com o sistema hoje, né, a gente sempre foi dependente, né, de sistemas, né? A gente procurou transformar esses sistemas e ajustar eles, né? E a ideia principal que ele colocou aí, né, o economista, é que a gente estava caminhando à frente buscando melhorar esses sistemas para não ter essa dependência, né? Que a humanidade estava caminhando e a tecnologia entrou como um agente que fizesse um avanço em relação a isso. Ela se desenhava dessa forma, né? Mas até que ela reconfigurou a ponto de virar uma dependência novamente, né? De a gente retroceder. Ela não está ajudando a gente a avançar, ela está ajudando a gente a se tornar mais dependente, né, de um sistema central. Onde que entra o feudalismo nisso tudo, né? O economista pontua assim brilhantemente, né, que
É que a princípio, né, muitas empresas, né, não todas, vamos deixar claro, o cara anuncia, né, nossa, essa novidade, essa inovação, essa tecnologia vai revolucionar o jeito que a gente vive em sociedade, isso aqui vai ser bom para o coletivo tal, e atrai a atenção de todo mundo, de investidores, inclusive do setor público, né, que vai lá, banca com incentivo, com às vezes um privilégio fiscal, alguma coisa ou outra. Chega num fim, você contribuiu para um empresário ali crescer gigantescamente ali, ele ficou extremamente poderoso, né? Praticamente a configuração que a gente tinha do monarca lá no feudalismo, né? Com a plebe, né? Com os camponeses ali. E essa é a relação também que você tem da configuração. É por isso que vai ser o tecno-feudalismo, A né? gente observando hoje como a nossa democracia a gente procura eleger as pessoas, mas o que acontece? Sempre quem faz parte do jogo político no geral tem uma influência grande, tem um controle grande em relação a empresas grandes, né? Eles têm poderio financeiro grande, né? Então, se a gente pegar aí, talvez, construtoras no Brasil, né? Tem muito poder, ou tiveram ao longo do tempo, empresas de varejo, né? E N outras também, alguns casos ou poucos casos de empresas de armamento, né? Dentro do Brasil, e elas vão lá e injetam dinheiro na campanha política, ou seja, injetam dinheiro nos candidatos, que depois eles vão ter que responder ou ter que entregar de volta o que foi colocado neles. Né? Eles vão responder e vão ter interesses ali cruzados com o interesse do povo, entre aspas. E essas pessoas que são os políticos, né, junto com parte aí também dos que julgam, né, o restante da população e julgam questões que são de ordem institucional, eles estão numa posição também muito privilegiada em termos econômicos, né, políticos, de poder, junto com essa galera. O que constitui isso? A gente não está vivendo puramente numa democracia. Né? Hoje em dia a gente vive mais num teor mais oligárquico, né? Que tem oligarcas que ficam em cima e a gente mais embaixo, votando neles, achando que muitas vezes eles vão ter interesse atrelado ao povo, atrelado ao coletivo, sendo que eles não fazem parte da média da população e do coletivo. Né? Então, se você pensar também dentro dessa lógica, esses caras enriqueceram gigantescamente através da tecnologia, não fazem mais parte do povo, já estão numa outra realidade, né, faz tempo. Os interesses deles não são os mesmos, né, do coletivo. Aquelas informações que ele vai utilizar não vai ser para o bem do povo, para melhorar as coisas, porque ele está ali com outro objetivo, né, com toda aquela massa de informação que ele vai retroalimentar para outros sistemas, né. E a gente pensando o que aconteceu agora há pouco, é fácil achar na internet, a discrepância, a desigualdade que cresceu e a forma como se reconfigurou a economia local do Vale do Silício, da região de São Francisco, né? Que muitas pessoas que antes trabalhavam com outras coisas tinham uma moradia mais acessível, né? Não pagavam tanto imposto, era mais equilibrado, era diverso o mercado de trabalho, né? E a forma como se funcionava ali as coisas. Chegaram as grandes empresas de tecnologia na região, instalaram escritórios gigantescos, mini cidades, né? Todas planejadas em prol dos programadores e de pessoas que estavam ali em volta, né? Que também procede, eles são trabalhadores ali, mas são trabalhadores já de um nível, né, de especialização muito alto, né? Eles são tecnicamente já pessoas que não são a média da população, né? Eles são literalmente pessoas que já têm um certo privilégio. E aí o que acontece? A cidade começou a ficar mais cara, a gentrificar, né? Ficar muito difícil de se habitar aquela cidade. Foi espalhando. Inacessível, né? Exato, e as pessoas foram saindo da cidade, foram tendo que sair porque foi ficando caro morar ali. A moradia foi ficando cara, os tributos, e os empregos foram vazando. Por quê? Muitos dos empregos não eram necessários mais ali, porque ali a cidade estava envolta, entendeu? Em volta dessas grandes empresas de tecnologia. Não tinham mais outras, assim, como a gente pensa no passado, né, com as empresas automobilísticas, né, que tinham cinturões. Detroit é uma prova disso. As empresas vazaram de lá, elas produziam muita grande parte dos carros, né, e grande parte dos trabalhos era envolto dessas fábricas, né? Fordlândia, que se tinha no norte do Brasil, tudo era feito, a cidade era feita em prol ou dependente desses sistemas, né? Então elas acabaram sumindo e o povo empobreceu gigantescamente ou teve que fugir correndo desses cinturões e desses lugares, né? E indiretamente está acontecendo isso em volta dessas cidades que estão sendo moldadas em volta de empresas de tecnologia gigantesca, vantagem fiscal e tal. E aí o que acontece? Menos dinheiro para investir no povo. E aí o que acontece? Aumenta a desigualdade muito, muito fortemente, né? E as pessoas ficam cada vez mais pobres e mais moradores de rua. É o que está acontecendo muito nesses lugares, né? Está aumentando muito o número de moradores de rua e pessoas empobrecendo e saindo da cidade. Imagina quando terminar o ciclo, né, do petróleo, por exemplo. Todas essas cidades que são voltadas 100% para refino de petróleo, para a indústria automobilística do carro de combustão, né?
o fóssil, você vai ter uma cidade fantasma, cara, porque vai sair tudo, vai ser abandonado tudo. As pessoas ali que foram, de certo modo, né, exploradas ou marginalizadas vão estar lá numa condição ainda pior. E o profissional que não se qualificou de outra maneira vai ficar desempregado, inclusive, né? E o dinheiro que vem de investimento não vai ficar ali de jeito nenhum. E a gente tem um exemplo há pouco tempo atrás. A Ford fechou a fábrica, né? Você viu que os relatos das pessoas que fizeram gerações das pessoas que conseguiram se sustentar, comprar moradia, custear ensino dos filhos, plano de saúde e tal, tirou o tapete, entendeu? Puxou o tapete para baixo, a dependência das pessoas àquilo, né? E elas se prepararam, teve ensino todo técnico voltado àquilo, né? E se você tira, a gente está fazendo um comparativo com indústrias que lidam com bens duráveis ou bens sólidos, né, consolidados, com uma empresa que é baseada em tecnologia virtual, muitas vezes, né, que é uma infraestrutura virtual. E aí, se extrapolando, trocando em miúdos é a mesma coisa. Por mais que não seja concreto, você está pegando uma indústria que está sendo totalmente dependente da população inteira e ainda muito mais, porque não são só os trabalhadores que estão dependentes dela, é a humanidade, né, e a civilização, a sociedade hoje como um todo, né, ela é dependente dos sistemas de informação hoje em dia. Todo mundo é. Mas aí, pessoal, obrigado, né, por ficar aqui até o final do vídeo. Se você ficou até o final, significa que você gostou, né? Ajuda a gente aí com o joinha. Se quiser receber mais, né, conteúdo do Beck aqui é semanal. Então se inscreve no canal aí para receber as notificações. Beleza? Um abraço e até a próxima.